Bom, amigos, então vamos começar agora a nossa aula número 3, a aula 3 do curso básico de Excel, do canal Dicas do Excel, e nessa aula nós vamos aprender as ferramentas da guia de ferramentas Início, ok? Eu queria te pedir antes para você, se você ainda não se cadastrou no nosso canal, se você não está inscrito no nosso canal, clica agora no botãozinho inscrever e também ativa o sininho para você receber as atualizações do canal, ok? O que a gente tem aqui na guia início? A gente tem aqui, primeiro, um grupo de ferramentas chamadas de área de transferência. Tá? Nós temos aqui um botão para a gente fazer colas. Tá? Temos também uma tesourinha, que a gente é utilizado para recortar. Temos aqui também o botão que é usado para copiar. E temos aqui o pincel. Então a gente vai explicar rapidamente cada uma dessas funções. E você vai entender para que serve. Então imagine que eu escrevi aqui, sei lá, meu nome, né? Hélio. E eu quero copiar esse nome para essa célula aqui. Então, em vez de eu escrever de novo, eu vou clicar nesse botão, copiar, ó, ou apertar a tecla Ctrl C, e aí você vai selecionar aquela que você quer colar, e você vai clicar nesse botão aqui, ó, colar. Então ele vai pegar o que estava escrito aqui e vai copiar exatamente igual aqui. Legal? Bom, você pode fazer também da maneira tradicional, né? Ctrl C e selecionar outra tela e dar um Ctrl V. Beleza? Bom, além disso, nós temos a ferramenta recortar, que é a tesourinha. O que ela faz? Né? Ela recorta mesmo. Ela tira daqui e joga para outra célula. Então, quando você clica na tesourinha, ele seleciona tudo e quando você der um Enter, ele some daqui e vem para cá, porque ele recortou. E por fim, a ferramenta pincel, que você vai copiar a formatação de uma célula para uma outra célula. Então vamos imaginar que nessa célula aqui ela tivesse pintado de amarelo, fosse negrito e também fosse itálico. Já estamos vendo ferramentas do outro grupo aqui, mas a gente vai explicar daqui a pouquinho. Tá? E fosse centralizado. Então, quando você clicar na ferramenta pincel, né, ele vai copiar a formatação da célula. Então, se eu clicar nessa célula aqui, ó, que está meu nome já, ele vai ficar amarelo, negrito e itálico, exatamente como estava aqui. Tá? Se eu fizer isso numa célula vazia, ele vai ficar amarelo, negrito, ó, tá aqui negrito, itálico, só que ele está vazio, porque não tinha nada aqui. Mas quando eu escrever alguma coisa, ele já vai vir na formatação desejada, ok? Se você clicar nesse botãozinho aqui, ele vai abrir uma caixinha para você, onde tem as informações de copiar e colar. Como a gente está vazio aqui, ele não mostra nada, ok? E aí tem um outro fator legal também, que quando você copia algum texto, né, e você quer colar nessa célula aqui, por exemplo, se você clicar nesse botãozinho aqui, ele te dá várias opções, tá? Então, por exemplo, colar fórmulas, se ali tivesse uma fórmula, ele iria colar somente a fórmula. Colar valores, em vez de colar a fórmula, ele colaria o resultado dessa fórmula. Sem bordas, fazer transposição, colar vínculo. Então isso aqui é só um exemplo, colar como imagem, é só um exemplo das opções que a gente tem, e aí com o andar do curso a gente vai utilizar essas funções aqui, você vai entender melhor. Ok? Bom, o segundo grupo de ferramentas aqui é para você fazer formatação da célula. Tá? Então aqui nesse grupo, eu vou limpar essa formatação aqui. Não, vamos escrever aqui embaixo aqui. Texto de exemplo. Então, quando você utiliza esse grupo de ferramentas, você consegue, por exemplo, alterar o tipo de letra. Tá? Então, observa que conforme eu vou passando, eu vou fazer até aqui, ó. Vou fazer até aqui num outro local. Você observa, vou fazer lá em cima para facilitar. Você observa que quando você vai passando o mouse pelas letras, ele vai mudando ali para você ter uma noção de como vai ficar o texto. Tá? Então, eu gostei desse texto aqui, um exemplo, desse aqui. E aí eu clico nele, ele muda o texto para o texto escolhido. Uma outra ferramenta aqui do lado é para você definir o tamanho do seu texto, tá? Então você consegue escrever textos de tamanhos diferenciados. Você pode escolher um valor ou você pode também digitar.
Observe, por exemplo, que não tem 21, ele muda do 20 para o 22. Mas se eu quiser 21, eu posso digitar 21, dar um Enter e ele vai aceitar o tamanho de texto 21. Eu posso aumentar e diminuir o texto por essas setas também. Tá? Vou clicando aqui até definir o tamanho que eu aceitei, que eu desejei. Ok? Aqui nós definimos o texto em negrito, quando ele fica com ênfase, né, destacado, ele fica mais forte do que o texto comum. Aqui eu vou deixar em itálico, que é aquele texto inclinado à direita. E aqui o sublinhado, é quando eu quero colocar uma linha, né, uma linha embaixo do texto. Então eu vou colocar aqui no meio para você observar. Ele tem uma linha embaixo do texto. Tá? Bom, aqui a gente tem as bordas, tá? Então, se você quiser colocar bordas na sua célula, é aqui que você vai utilizar. Você pode colocar só uma borda inferior, uma borda superior, uma borda esquerda, uma borda direita, pode deixar sem borda, pode colocar todas as bordas, você pode colocar uma borda mais espessa, né? E aqui você também tem as opções de você colocar cores nas bordas, mudar o estilo de linha, quero colocar uma linha só tracejada, né? Enfim, há muitas opções aqui para você trabalhar com as bordas da sua célula. Então eu selecionei um tipo de borda e aí ele já me apareceu essa linha em volta do texto, né? Em volta da célula. Além disso, você tem a opção de pintar a célula. Então aqui tem uma paleta de cores que você pode utilizar. Você pode também deixar sem preenchimento, né? No caso aqui, essa daqui está pintada. Se eu clicar aqui sem preenchimento, ela vai deixar sem preenchimento, que é diferente do que se eu selecionar a cor branca. Tá? Se eu selecionar a cor branca, aparentemente está da mesma cor, mas se eu pintar, por exemplo, tudo de cinza, vamos dar um exemplo, tudo de amarelo, e eu selecionar aqui branco, então ele vai ficar tudo cinza e aqui no meio branco. E se eu clicar sem cor aqui no meio, sem preenchimento, ele vai ficar branco também, porque o fundo da planilha por padrão é branco. Ok? E aí você tem a opção também de escolher mais cores, né? Então aqui tem uma opção maior de cores. E se você vir aqui em personalizado, você tem muito mais opções ainda de cores, podendo inclusive utilizar o formato RGB e definir as cores pela codificação de formato RGB. Tá? Se você não sabe o que é isso aqui, depois você pode dar uma pesquisada no Google, que não é foco da nossa aula. Beleza? Bom, e aí você também pode formatar a cor das letras, né? Então nessa linha aqui, nessa paleta de ferramenta aqui, eu posso definir que cor que eu quero deixar a letra. Então imagine que eu quero deixar vermelho. Então é possível eu deixar a minha letra vermelha. Isso aqui, ok? Bom, na outra caixa de ferramentas aqui, a gente pode selecionar como que a gente quer o alinhamento do texto na minha célula. Tá? Então, se eu quero ele alinhado na parte de baixo, se eu quero ele alinhado na parte de cima da célula, se eu quero ele alinhado no meio. Tá? Então, é o alinhamento vertical. E aqui eu tenho também o alinhamento horizontal dentro da célula. Então, se eu tenho uma célula muito grande e o texto ele não compreende todo o tamanho da célula, eu posso deixar ele centralizado, então ele fica no centro da célula. Eu posso deixar ele alinhado à esquerda e também alinhado à direita. É só clicar que ele já assume a posição, ok? Aqui eu tenho como inclinar o texto, tá? Deixar ele vertical, girar para algum sentido, tá? E aqui eu também tenho como diminuir recuo e aumentar recuo do texto, né? Então você observa que ele está indo só um pouquinho para a esquerda ou só um pouquinho para a direita. Então eu tenho opção também, se eu não quero ele nem centralizado, nem totalmente recuado à esquerda ou à direita, eu posso recuar um pouquinho para lá ou para cá. Legal? Pessoal, na próxima aula a gente vai continuar vendo as ferramentas da guia início, tá? E nessa aula eu vou querer deixar uma tarefinha para você, se você quiser fazer, tá? Eu vou até utilizar a planilha 2 aqui para não ter que mexer na formatação toda lá, que a gente vai utilizar na próxima aula. Vou até voltar o texto que estava. Bom, nessa planilha aqui, a gente vai criar um arquivinho para você começar a exercitar a inserção de dados e também o pouco que a gente já aprendeu aqui. Então, de maneira bem rápida, eu vou criar aqui uma planilha bem básica mesmo, tá? Que é sei lá, uma lista de mercado.
Então imagina que você quer controlar o que você compra no mercado todos os meses ou todas as semanas, e aí você vai criar uma lista de supermercado. Como que vai funcionar essa listinha nossa aqui, tá? Então, o primeiro item aqui é o número da lista, tá? Na célula B1 eu vou escrever aqui, ó, descrição ou item, tanto faz, ok? Aqui na célula C eu vou criar a marca, tá? De repente eu quero colocar a marca do produto que eu compro. Aqui eu vou colocar a quantidade e aqui na última célula eu vou colocar o valor, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para formatar o tamanho das células? Então, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, no primeiro ele já vai formatar o tamanho bem pequenininho, que é o número do item, ok? A descrição eu vou clicar e arrastar, porque às vezes tem produtos que o tamanho é pequeno e tem produtos que o tamanho é maior, tamanho do texto. A marca eu também vou dar um tamanho mais ou menos aqui. A quantidade eu vou dar um duplo clique e o valor eu vou deixar dessa maneira. Eu vou selecionar toda a primeira linha e vou clicar aqui em centralizar, tá? Para que todos os textos fiquem centralizados. Eu também vou colocar uma borda, tá? Então vou inserir aqui, ó, todas as bordas e vou pintar essa primeira coluna, sei lá, de cinza, um cinza intermediário aí, e vou pintar o texto, né, a cor de, sei lá, um azul escuro. Também vou aumentar o tamanho da letra, vou deixar essa letra, vamos colocar uma letra Arial e vamos definir o tamanho do texto em, sei lá, 16, tá bom. Observe que a quantidade aqui já ficou fora, né, o texto, né? Então eu vou dar mais um duplo clique para ele ajustar aqui e o número também vou dar um duplo clique para ele ajustar. Ok, muito bem. Então agora a gente vai começar a criar aqui a nossa lista. Então eu vou colocar aqui o número 1 e aqui eu vou colocar a descrição. Arroz apenas, vai, arroz tipo 1, vai, sei lá. A marca, aí vou colocar aqui a marca, sei lá, vou inventar uma marca aqui, arroz bom, ou bom arroz, sei lá, só para exemplo. Quantidade, um pacote, né? Um pacote. E aqui eu vou colocar o valor, sei lá, R$15. Tá? Então, ó, eu coloquei aqui o tipo de produto, a marca, a quantidade e o valor. Eu vou vir aqui no valor e vou usar uma ferramenta que a gente vai aprender na próxima aula, que é a formatação de número de contabilização. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele já vai me dar o cifrão, vai colocar uma vírgula, 2 zeros, para definir, para mostrar que isso aqui é um valor, tá? E aí você vai fazer sua lista com a quantidade de produtos que você desejar. Depois que você fez a sua lista, você clica no primeiro, vai até o fim aqui, e vai até o fim da lista, com o mouse clicado, né? A gente vai aprender uma outra maneira depois de fazer isso, e vai colocar uma borda em todo esse texto, tá bom? Esse é seu exercício por enquanto para você fazer. Beleza, pessoal? Eu sei que a aula já ficou um pouco grande, mas o Excel é bastante complexo mesmo. Pessoal, quem gostou, curte a aula, né? Compartilha aí, clica no botãozinho de joinha, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!